Ei, você mesmo! Primeiramente, eu gostaria de dizer um recado para você que hoje que sofre com dívidas, que hoje você tem dívidas no seu cartão de crédito, dívida no seu cheque especial. Então já dou um recado para você. Entre nesse link agora, nesse vídeo, que com certeza hoje você vai agregar muito e vai sair hoje daqui sem dívidas. A dívida não vai te perseguir mais. Então, primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos, ou boa noite, no momento que você for ver esse vídeo. Mas hoje é dia do trabalhador, né? Então, eu gostaria de dar um parabéns aí para todos os trabalhadores brasileiros aí que fazem a máquina funcionar. Todos são trabalhadores, independente se são empreendedores ou são colaboradores. Todo mundo trabalha e todo mundo luta pela mesma máquina. Mas hoje, o tema da nossa live de hoje, a gente vai começar com uma live com 4 episódios. Hoje o tema da live, a dívida te persegue. E hoje, por muitas circunstâncias de muitos empresários que a gente tem o contato aí, a gente resolveu fazer esse tema para ajudar esses empresários aí sair das dívidas, mudar os paradigmas de dívidas de consumo para fazer apenas dívidas de alavancagem, que é um dos temas nossos, se eu não me engano, no sábado ou na sexta, que a gente vai falar sobre dívida de alavancagem. O que é dívida de alavancagem? Mas hoje, nosso primeiro passo é a gente exterminar a dívida, é a gente parar de fazer dívida de consumo. Hoje, um dos principais fatos que muitos empreendedores fazem, e também muitas pessoas, é a dívida de consumo. É a dívida, desculpa lhe falar a palavra, não sei se vai ser muito ofensiva, mas é dívida de bobão, entendeu? Que hoje o que acontece? Você compra muitas coisas que às vezes não são necessárias para o seu dia a dia. Você compra muitas coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia. E aí, vou dar um exemplo para você. Aí às vezes você vai numa loja, você vai comprar um produto, mas sai com 3, 4, 5 produtos que não precisava, que você foi ver só uma. Por que você caiu? Você caiu no conto do vigário, né? Você caiu no conto do vendedor. Porque o vendedor está ali para o quê? Treinado para te empurrar outras coisas. E aí o que acontece? Você começa a ter dívidas em excesso. E aí o seu cartão de crédito aumenta. Porque na verdade quando a pessoa quando você faz a dívida no cartão de crédito, você vai ter que pagar esse cartão de crédito. Só que você já percebeu uma coisa? Que muitas pessoas, quando são CLT, elas têm um salário de 2 a 3 mil, por exemplo. O limite do cartão de crédito dela é 6 mil reais. Por quê? O banco já sabe que aquela pessoa ela vai se perder. E hoje, os juros do cartão de crédito do cheque especial são um dos maiores empréstimos, inclusive muito maior que o empréstimo pessoal, as alíquotas. Por quê? O banco já te empurra esses produtos porque ele sabe que você não vai conseguir efetuar o pagamento disso. Então já é uma estratégia bancária de início. Ele te libera um limite e um cheque especial e já acima uma proporção aí de 4 a 5 vezes do que você ganha. Para o quê? Porque ele sabe que você vai usar. E muitas pessoas, ela tem o quê? A mentalidade de achar que o 2 mil que ela ganha, ou 3 mil, é a somatória ainda do cheque especial e do cartão de crédito. Então ela sempre usa o quê? Ela gasta o dinheiro, primeiro mês ela paga o cartão de crédito, no segundo mês ela vai lá, parcela essas compras. O que acontece? No outro mês ela já não consegue pagar o cartão de crédito inteiro. Por quê? Porque ela fez a dívida de bobão, entendeu? A dívida de consumo. Então, quando você tiver as circunstâncias de saber ressignificar isso, porque a gente vive numa estratégia para quem quer crescer. Primeiro, a gente tem que cuidar do nosso financeiro, cuidar da nossa casa. E para a gente cuidar do nosso planejamento financeiro, o que a gente precisa? Saber fazer as dívidas. Entendeu? Não, porque tem dívidas que você vai precisar fazer exatamente. Porque tem dívidas que são fixas, que é dívidas de utilidades, que é sua casa, o seu lar, sua alimentação. Isso você tem que botar em prática.
Mas assim, o que eu digo para você, hoje você que está passando por uma dificuldade financeira, você tem que conhecer dois cidadãos que eu vou falar para você hoje, para você jamais esquecer. Lembre desses nomes, Raul e José. Quem é o Raul? Raul é aquele primeiro passo daquela pessoa que está endividada. O que é o Raul? Renegociar, analisar, utilizar e legalizar. Então, quando você está com a corda no pescoço, lembre do Raul, que é o processo que você vai ter. Não sei se você já passou por alguma dívida que os bancos vieram em cima de você. Automaticamente, quando os bancos vêm em cima de você e você já está um tempo sem pagar, eles vão fazer de tudo para renegociar. Por quê? É o interesse deles, porque eles já têm essa margem de perda, mas eles já ganharam muito em cima de você, pelos períodos que você foi parcelando, foi aumentando a dívida foi se duplicando e triplicando, e ele já ganhou a margem do lucro em cima de você por um valor principal. E aí o que aconteceu? No outro mês a dívida duplicou, triplicou. Então, se você está com uma dívida de cartão de crédito, eu sugiro uma coisa: não pague. Não pague mesmo. Porque assim, você vai esperar a proposta certa para renegociar esse valor. Um valor que você vai conseguir pagar, que vai ficar em cima do seu orçamento. Então, por isso que eu digo, lembre do Raul: renegociar, analisar, utilizar e legalizar. Então, porque você tem que ver a proposta que é melhor para você nesse período. Então, hoje nós estamos aqui para falar da dívida que te persegue. Então, eu tenho que falar desses principais vilões, porque hoje, você entrando aqui nessa live, você estava vivendo o quê? Uma guerra. Você tem que formar estratégias para fazer um negócio acontecer, para você diminuir essas suas dívidas. Porque, na verdade, para você prosperar, você tem que ter uma organização, você tem que ter um planejamento. Hoje você pode ter dívidas, mas você consegue replanejar suas dívidas. Esse é um cenário. Eu vou ter que anotar tudo em papel e tudo em planilha. Vai sim, porque você vai conseguir fazer uma planilha identificando os meses a meses dos seus gastos. E isso, muito empresário está procurando a gente exatamente por quê? Porque hoje está endividado com os empréstimos. Por quê? Porque eles estão pegando empréstimos porque eles não conseguiram controlar a sua própria pessoa física. E o problema a gente já sabe onde está. O problema está na pessoa física, não na jurídica. Os CPFs são reflexos do CNPJ. Então, a partir do momento que tem essas circunstâncias dessas dívidas em excesso, vai tendo impacto na pessoa jurídica. Vou te dar um exemplo. Cleito, minha vida não está dando certo porque hoje eu estou cheio de dívida, eu não sei qual é o meu defeito, eu não sei se a minha venda está sendo adequada. Olha só, muitos empresários procuram a gente falando a mesma coisa. Eles falam exatamente a mesma coisa. Eu não sei onde está o meu erro, se o meu erro está nas minhas dívidas. Mas o que acontece nessas circunstâncias? O problema está nas emoções deles, porque eles gastam em excesso. O que acontece? Às vezes, as maiores dívidas que as pessoas concentram, na verdade, são por uma idiotice. Porque elas não precisam, elas têm as emoções abaladas nas vidas pessoais delas, e aí o que acaba ocasionando? Dívidas de emoções. Então, para falar para vocês sobre as dívidas de emoções, eu preciso lhe apresentar mais um cidadão, para você jamais esquecer desse nome, o José. Quem é o José? Quando você pensar em fazer uma dívida, lembre do José. Será que realmente eu preciso disso? Por quê? O José vai te explicar. Jamais ouça as suas emoções. A maioria das nossas dívidas que a gente adquire são por nossas emoções. Vou dar um exemplo para você. Hoje, você tem um iPhone. Hoje, eu preciso comprar o iPhone 15 ou 16, já não sei qual o número que está. Mas você pensa, essa dívida, para mim, é uma dívida que realmente eu preciso trocar meu celular agora e eu uso meu celular para trabalhar? Ou uso só para consumir Reels?
se você está trocando o celular para não ter um rendimento melhor ou usar ele para sua profissão, você não está tendo uma dívida de alavancagem, você vai ter uma dívida de consumo. Então, isso que você tem que ter a noção que você, hoje que você está endividado, você está passando por problemas financeiros, que aonde você não sabe onde você está falhando, você precisa estabelecer, você e a sua família, parar, sentar e analisar todo o cenário das dívidas de vocês. Hoje, o que acontece? Muitos casais acabam se separando exatamente por dinheiro, por não ter recurso suficiente para manter as emoções deles. Por quê? Porque eles não se planejaram direito. Muitas pessoas, o que acontece? Chega sexta-feira, chega feriado, começam os gastos em excesso. Só que acabam derrubando o seu planejamento financeiro. Na verdade, nem sabe qual é o seu planejamento financeiro. O que eles sabem? Sabe que tem a prestação da casa, sabe que tem a prestação do financiamento da casa, sabe que tem a prestação do carro, sabe que tem um aluguel para pagar, sabe que tem que pagar a prestação de outros bens que adquiriram para casa. Só que o que acontece? Acabam gastando dinheiro que não é para gastar. E aí o que chega depois no dia seguinte? Não sabem o que vão fazer. E aí acaba gerando tudo um transtorno pessoal para o casal. As brigas começam em excesso, começa a não dar certo, porque quando falta dinheiro, a briga acontece. Então, assim, 85% dos casais brasileiros, hoje, nos 2 primeiros anos, separam exatamente por causa do financeiro. Exatamente por causa do financeiro. Porque faltam dinheiro para pagar circunstâncias da vida. E aí, o que começa a acontecer? As pessoas começam a ir para os seus trabalhos falando assim, eu não estou feliz aqui. Não é porque ela não está feliz aqui, é porque ela obteve dívidas de consumo que não eram em excesso e não sabe o que vão fazer da vida. E aí, o que acabam fazendo? Precisam ganhar mais. E aí o que acontece? Começa a dar brigas no próprio trabalho, contaminando o ambiente. Por quê? Porque não estão satisfeitos com o salário que têm. Mas por quê? Porque elas tiveram dívidas em excesso. E aí não é porque elas ganham mal, é porque elas não se planejam bem. Entendeu? Tá fazendo sentido para quem está aí? A Jade está aí. Muito boa tarde, Jade. Então, para você montar isso, você precisa montar uma batalha, uma estratégia de guerra. Então, assim, muitos momentos que a gente passa em nossas vidas, a gente tem que montar um planejamento. Isso é balela, já escutei isso aí, blá, 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 já sei que tu vai me falar. Sim, você vai ter que ter o quê? Eu dou 3 passos que você vai ter que ter nessa questão do financeiro. Você vai ter que fazer o quê? Um plano radical para a família. Você vai ter que sentar com a sua família, levantar as despesas fixas da sua casa, da sua empresa, se você tiver empresa também, montar todo um planejamento e dizer, olha, essas são as nossas dívidas fixas. Isso é o que a gente tem que pagar, que são obrigatoriedades. O que são obrigatoriedades? Situações pertinentes ao lar, de moradia. Então, isso são as primeiras dívidas essenciais que vocês têm que dizer, olha, esse é o nosso teto. E levantar o quê? As receitas de vocês. Quanto que é o meu salário? Quanto que é o seu salário? Quanto que é as rendas que a gente consegue fazer paralelas aos nossos salários? Então, sim, você vai fazer todo esse levantamento. Fez esse levantamento, viu que consegue, com essas despesas, juntamente com as receitas, ver o valor que sobra, o que você vai fazer? Tem até um livro muito bom que diz exatamente isso, tá? Eu até indico para você. O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso aí, mais de 4.000 anos atrás. Eles falaram isso e é exatamente isso que acontece até hoje. Quando você tiver uma receita, você tem que pegar o quê? 70% dessa receita para efetuar pagamentos que são de urgência, que são de moradia. 20% para renegociar dívidas que você já
adquiriu no percurso e 10% que você vai ter que fazer o quê? Gerar um caixinha dessa dívida, desse valor que sobrou. Para quê? Para que, se você lá futuramente ocorrer algum problema, você tenha uma reserva de emergência. Ou que aconteça de passar anos, aquele valor que já está lá em caixa, você consiga multiplicar em outra renda paralela aquilo. Então, o que acontece? Recapitulando, hoje, para quem está entrando agora, hoje o tema da live é a dívida te persegue. Então, assim, primeiramente, vamos voltar recapitulando. Você hoje, que possui um problema financeiro, o que você precisa? Oi, Jana, boa tarde, Jana. Tudo bem? Feliz Dia do Trabalhador para você também, Jana. Então, o que acontece? Voltando aqui, quando você contrai essa circunstância familiar e empresa que você possui essa dívida, vocês levantam as receitas, levantam as despesas que são de urgência, ou da empresa, ou de moradia, e vão fazer o quê? 70% dessa receita vai ser para pagar as coisas que são de urgência. 20% são para o quê? Renegociar as dívidas. Dívidas que você precisa renegociar com seus fornecedores ou pessoas que você deve. E o 10% você vai começar a levantar para guardar esse capital. Para futuramente o quê? Você usar essa receita para fazer uma nova receita paralela, recorrente, ou para investir em outras circunstâncias. Então, assim, o que você tem que ter? Ou para uma coisa de calamidade que ocorra na sua vida, uma cirurgia, você tem que ter um capital guardado para coisas de urgência. Então, assim, muitas pessoas, muitos empreendedores não fazem isso. Eles não têm esse caixa de 10%. Por quê? Quando eles contraem aquele 10% ou aquela margem de lucro, o que acontece? Hoje vamos gastar, família. Hoje vamos sair. Hoje vamos programar uma viagem. Hoje vamos fazer coisas que a gente não está começando, que nunca a gente está acostumado a fazer. E aí o que ele faz? Contrai as dívidas de emoção. Lembra que eu falei ali atrás do José? Jamais ouça as suas emoções. A maioria das dívidas que a gente concentra é nas emoções. Vou dar um exemplo para você. Eu hoje agora, no momento eu estou fazendo esporte, né? Estou praticando alguns esportes aí, treinando algumas coisas em mim, para desbloquear em outras coisas, para depois trazer de resultado aí para vocês de tudo que eu estou passando. Então eu estou fazendo os experimentos em mim para vir um novo tema de umas lives que a gente vai fazer aí sobre disciplina. Então isso vai ajudar também você com ser exponencial aí. Então eu já estou, quem está me acompanhando lá no Eu Sou Cleiton _empreendedor, tá vendo que eu estou todo fazendo, começou lá em janeiro um treinamento. Começou um treinamento que eu botei 36, de 1/36. Para quê? Porque nesses primeiros 21 dias a gente tem a questão de virar hábito. Depois ele vira uma rotina normal. E eu fui só multiplicando. De 36 passou para 72, de 72 passou para 144. De 144 agora nós estamos em 288 treinamentos. Por quê? Porque ali você vai criando hábitos. E é a mesma coisa isso na sua vida financeira. O que você tem que criar hábitos. Quando você ter a planilha que você for fazer a planilha dos seus gastos, inclusive você pode me chamar lá no direct que eu mando a planilha para você, tá? Eu tenho uma planilha muito boa que ela faz o controle, eu botei até inclusive orçamento familiar. O que acontece? Ele está destinado de janeiro a dezembro. Uma planilha com a minha receita, com os meus gastos pessoais, tudo que vocês imaginam que vocês possam ter de gastos pessoais, está lá. Padaria, alimentação, supermercado, prestação, aluguel, condomínio, energia, internet, tudo tem nessa planilha. Por quê? A gente faz um comparativo do que a gente pode reduzir. Quando você vê as coisas, é uma coisa assim, você só vai dar valor para o que você vê. É só você tirar esse olhar. Quando você consome em excesso, é porque você quer ver e quer adquirir. Principalmente, não digo a mulherada em geral, porque o homem também está assim, é muito consumista. Então o que eu queria dar exemplo para vocês? Eu estava correndo e eu fui comprar um tênis. Aí chegou lá para eu comprar o tênis, eu vi um tênis que estava em promoção.
Só que aí eu botei no pé outro tênis. E eu pensei, poxa, mas esse aqui também está em promoção. Olha o José me falando. Mas será que tu vai usar os dois ao mesmo tempo? Será que agora que tu estás começando a correr, será que tu precisa adquirir os dois agora? E a gente, maioria das vezes que a gente chega nas lojas, a gente vai comprar uma coisa, só que a gente compra 2, 3 coisas que a gente não precisava, que o vendedor chega e joga pra gente. Por quê? Porque a gente é consumista. A gente tem que ter o quê? O hábito de rever e não agir pela emoção. Porque a maioria das coisas que a gente compra, a gente adquire na emoção. E é um fato errado do brasileiro. O brasileiro está sempre destinado a ser consumista. E se você não aprendeu isso no colégio, que era para você aprender isso lá no colégio, que a gente não é ensinado lá no colégio, estou te falando agora. Acompanhe a gente. Amanhã vai ter outras lives sobre financeiros. Então, fique atento. Porque assim, ó, o que eu vou te mostrar aqui, as faculdades não ensinam e os colégios não ensinam. Então assim, ó, repense tudo que tem na sua vida. Será que as dívidas hoje que eu estou consumindo, eu preciso? Então assim, ó, eu vou te dar 3 passos hoje aqui que você tem que fazer para você sair das dívidas. 3 passos iniciais. E eu te garanto, se você for disciplinado fazer isso, eu tenho certeza que lá no final do ano, em vez de você estar pagando um juros do seu cheque especial, do seu cartão, você já vai ter com o dinheiro guardado de uma forma correta. Porque eu vou te mostrar também na última aula como você faz para investir o seu dinheiro que você guarda, esse 10%. Então a gente vai trabalhar nesses 4 episódios para você ter uma mudança de mentalidade. Então assim, vou dar essas 3 chaves aqui para você agora. Então, se faz sentido para você tudo que eu estou falando, você conhece alguém que hoje é consumista, que tem dívidas, mande um aviãozinho para essa pessoa, que com certeza essa pessoa também vai sair das dívidas. Porque assim, ó, o primeiro passo para a gente sair das dívidas é ter persistência e ter disciplina. A gente precisa ter disciplina. E como fazer para ter disciplina? Mudar a mentalidade. É o principal fato. Tirar daquela cabeça o quê? Eu posso adquirir aquilo, mas não chegou o momento de eu adquirir aquilo. Então assim, ó, o que você vê sempre, a televisão sempre fica te mostrando, te instalando vários drives, várias coisas de consumo e você não observa. A internet também, o Instagram também. Então assim, ó, você tem que ficar muito atento. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que a maioria das coisas que você hoje vê define quem você é? É só você pegar o seu celular e começar a passar o Reels para cima. Eu tenho então um celular ali, eu tenho outro celular ali, mas só um minutinho, vou pegar outro telefone. Fica aí, tá? Então assim, ó, o que você tem que ver? Como eu falei para você, o Reels define quem você é. O que você hoje está fazendo para melhorar a sua vida? Você sabia que hoje, como eu falei para você, o Reels te define exatamente quem tu és? Por que o Reels te define quem você é? Porque automaticamente isso aqui é um algoritmo que você às vezes passa 4, 5 horas vendo coisas que não são necessárias. Por exemplo, isso aqui é o Flávio Augusto. Eu vejo coisa de empreendedorismo. Ó. Sites. Coisas de igreja. Quando você está começando, você não incomoda. Mas quando você quer, por que um ladrão? Isso aqui é o Paulo Vieira. Se envolve com ladrão. Fala de empreendedorismo. Fala também. Então assim, ó, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor que você. Pelo contrário, que você tem que começar a saber com quem você anda. Porque se você ficar aqui num celular 3, 4 horas vendo coisas desnecessárias, automaticamente o algoritmo vai te pegar.
Porque isso aqui é um algoritmo. O Instagram é um algoritmo. É a mesma coisa que eu vou dar um exemplo. Hoje o tema é dívida te persegue. Se você botar agora no Google e procurar bolsa ou botar tênis, vai começar nos próximos 10 a 15 minutos, quando você estiver passando ali no Instagram, porque você é consumista de conteúdo, de dopamina, o que vai acontecer? Você vai começar a ver um monte de bolsas, de lojas de bolsas, ou um monte de lojas de tênis, entendeu? Por quê? Porque você hoje é consumista, você tá querendo comprar uma coisa e o algoritmo já te pegou, entendeu? Então, por isso que eu digo, fique muito atento com quem você anda e o que você vê, porque na verdade eles estão para te empurrar o quê? Te empurrar produtos para você consumir. E às vezes você nem precisa, mas eles vão mostrar algo para você que você tem uma oportunidade incrível de adquirir. E aí você hoje não fez o seu planejamento financeiro da forma adequada. As suas emoções começaram a agir. E aí o José entra em ação. Lembre-se, jamais ouça suas emoções. Quando você for comprar algo, compre algo que só for necessário. Não compre 2, 3 coisas, 4 coisas, porque vai extrapolar o seu limite financeiro. Você pensa que o quê? Se você hoje está sofrendo com essa situação de dívida, você tem que parar. Pare tudo que está fazendo, veja aonde estão os problemas, levante todas as dívidas, levante todas as receitas e vá para o próximo passo, o do Raul. Renegociar, analisar, utilizar e legalizar. E aí você vai conseguir fazer o quê? Pegar essa porcentagem do teu salário ou da tua receita e destinar 70% que é obrigatório você pagar, que são coisas da sua vida, 20% exatamente da renegociação de dívidas e 10% para você fazer um caixinha. Lembre-se, esse caixinha você não pode usar nos próximos 6 a 8 meses, porque é esse dinheiro que vai em alguma situação, se você perder o seu emprego ou a receita diminuir, ele que vai ser o combustível para você ir atrás de uma nova receita. Entendeu? Eu sei que você hoje passa por essa dificuldade, mas lembre, se você fazer isso, você vai conseguir ter voos maiores. Você quer mudar de vida? Você quer ser uma pessoa próspera? Todo mundo pensa, o rico é arrogante, o rico é mesquinha. Lembre-se, não, a maioria das pessoas ricas que eu conheço são pessoas bondosas, generosas, mas são pessoas que sabem se organizar financeiramente. Então assim, o que você tem que pensar? Em se planejar. Então eu dou já as 3 dicas que eu estou dando aqui para você sair das dívidas. O primeiro passo é ser radical e levantar todos os gastos. Segundo passo é você pensar realmente, é uma oportunidade? Reveja. Se for uma oportunidade para fazer uma nova receita, uma despesa que vai ser uma despesa de alavancagem de outra receita, aí você pense para fazer isso. Mas o passo, levante as receitas e veja outras oportunidades de negócio para aumentar a receita para quitar esses seus débitos. Essa é uma das circunstâncias. E o terceiro passo, que é um dos principais que muitos empresários sofrem, é os empréstimos. Muita gente pegando empréstimo com bancos para pagar dívidas ou pegando empréstimo para realizar sonhos. Lembre-se, quando você quer realizar um sonho, você está lá na emoção novamente. O teu vizinho comprou aquele carro do ano. Você não quer ficar atrás e vai lá e adquire o financiamento de 80 pedaladas para comprar um carro do mesmo nível que o seu vizinho comprou. E aí você vai pagar 3 carros. E aí o que acontece? Às vezes o financiamento, na hora de assinar, as taxas Selic são atualizadas de mercado. E aí você não analisa bem o crédito que foi destinado desse veículo. Então, assim, o que você tem que ter noção? Quando ocorrer uma dívida de empréstimo, já digo para você, se está enrolado, deixe de pagar. Porque aí o Raul vai entrar em ação. Você vai levantar o valor e vai renegociar de uma forma com as taxas de juros mais atrativas. Porque o banco já sabe que você
já caiu no cliente duvidoso de pagamento. Só que, dependendo da circunstância, se for veículo, o que você consegue fazer? Você consegue, depender do valor que você já pagou de parcelas, você conseguir vir uma quitação. Não estou falando que você agir de má fé nisso, mas você tem que lembrar disso, você não pode agir de má fé. Você tem que fazer de uma forma, porque quando você assina um contrato, você está assinando algo que você concordou. Então, você, quando assinar um contrato, tem que saber exatamente o que aconteceu. Aconteceu um erro de percurso, aconteceu uma situação que você perdeu uma renda, aí você vai tentar sentar com o banco a partir do momento que as coisas começarem a estabilizar. Porque as primeiras situações que você tem que ter é a questão da sua vida. Então você precisa pagar aluguel, você precisa pagar a prestação da sua casa, o condomínio, são coisas essenciais. Então quando você cair na cilada de alguma coisa acontecer de emergência nesse período, você pense que você pode renegociar isso. Então você fuja desses empréstimos, fuja do cartão de crédito, fuja do crédito pessoal. Quando você adquirir um crédito pessoal, por exemplo, um empréstimo pessoal, e o crédito pessoal hoje tem das taxas mais elevadas do mercado. Se eu não me engano, está em torno aí de 7 a 8%. Com essas taxas de juros de 7 a 8%, o que você pode ressignificar se você é assalariado? Tentar fazer um empréstimo consignado diretamente com o banco. O que vai acontecer com o empréstimo consignado? Ele vai ser descontado diretamente em folha. Tem algumas empresas, independentemente se são aposentados ou pensionistas, que tem empresas que têm um vínculo com o banco. E isso o banco já consegue fazer esse empréstimo consignado. Quanto que é hoje a taxa de empréstimo consignado? Ela cai quase pela metade, a 2 a 2,5%. Isso em folha. Então, olha só, você consegue, um banco compra a dívida de outro banco. Então, a tua dívida vai ser comprada por outro banco com um valor mais atrativo. E aí essa dívida vai cair quase em 50%, mais de 50%, de 60% a 70%. Você transferido num crédito pessoal para um crédito consignado. Então, essa alternativa que eu dou para você em relação a essas dívidas que te perseguem. Você tem que ficar muito atento a essas dívidas. A gente já falou aqui do Raul, já falamos do José. Hoje você tem que ter uma noção muito boa de planejamento. Essa inteligência emocional também que hoje você tem. Entendeu? A gente falou aqui de inteligência emocional, né? Hoje, um dos principais problemas de muitas pessoas que adquirem essas dívidas são exatamente porque são fracos emocionalmente. Desculpa te falar isso se você está se ofendendo, mas se eu estou falando isso é porque eu me preocupo com a relação que você tem hoje. Porque hoje, as dívidas mais concentradas... Vou dar um exemplo para você da maioria da sociedade brasileira. Quando um casal briga, o que acontece? A maioria do fulano, do ciclano, vão adquirir dívidas nesse período. Por quê? Eles estão vivendo um problema emocional e eles vão querer se distrair. E para eles se distrair, eles vão ter que sair, vão ter que festejar, vão ter que fazer algo. Entendeu? Por quê? Porque emocionalmente são fracos. Porque as pessoas que são fortes, vou dizer para vocês, tudo isso que eu estou falando, eu já passei na pele. Então eu tenho tudo que eu estou fazendo, inclusive de lives, tudo que eu estou fazendo de material digital, tudo eu tenho a plena convicção, porque todas as circunstâncias eu já passei em mim próprio. Eu era uma pessoa que não conseguia me controlar em não estar gastando todo final de semana. Eu tinha que estar o tempo todo saindo, consumindo, festejando. Por quê? Emocionalmente eu não estava bem. Porque emocionalmente eu tinha o hábito de quê? De ter pessoas do meu lado que faziam as mesmas coisas. Então assim, lembre-se, novos lugares vão te dar acesso a novas pessoas vão te dar novas ações e essas ações vão te trazer novos resultados. Então assim, pense muito bem com quem você anda. Não quer dizer que a pessoa que você anda lá na sua infância tem que passar a vida toda na sua vida. Não, porque assim,
todo mundo quer te ver bem, mas não melhor que eles. Então pense em fazer o melhor para você. Coloque Deus em primeiro lugar e depois coloque a sua família em segundo lugar. Porque se você não estiver bem com o Criador, você não vai estar bem com a sua família. E quando você juntar esse lado espiritual com o seu cônjuge, com o seu corpo e com sua alma, olha, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. As coisas começam a fluir, porque essas dívidas de emoções dessas pessoas que não estão bem com elas mesmas, elas fazem todo um cenário negativo que acaba arrastando você para um buraco aonde você fica consumindo em excesso. Então assim, ó, você já deve ter ouvido falar dessa frase. A gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Você já deve ter ouvido várias histórias aí, vários reels passando na sua tela, mostrando o quê? Que a gente é a média com quem a gente anda. Mas agora, quem define se você quer ser uma pessoa próspera financeiramente é você. Porque, na verdade, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é mentalidade. Então, assim, ó, o que eu quero dizer para você hoje? Eu quero que você saia daqui hoje pensando o quê? Eu aprendi algo hoje. Eu aprendi algo que eu já escutei várias vezes, só que eu não executava. Porque assim, ó, tudo que a gente escuta, a gente pode executar, só que a gente não tem a disciplina de executar isso. Então assim, que a gente tem que controlar as nossas dívidas? Temos. A gente tem que controlar o que a gente ganha? Temos. Entendeu? Porque se você vê no seu campo de visão as coisas acontecendo mês a mês, quando você fizer o primeiro mês, no outro mês tu vai fazer um balanço assim, tá, mas essa aqui eu não precisava estar gastando tanto nesse supermercado, eu posso economizar algumas coisas. Eu não precisava ter comprado aquele pão de queijo na padaria quando eu fui comprar o pão. Eu não precisava estar comprando 2 sapatos. Eu não precisava ter comprado 2 tênis. Eu poderia ter comprado um só. E aí você vai vendo os números da planilha. E quando você vai vendo os números da planilha, lá no final, digo para você, hoje, você que quer essa planilha, me chame no direct, que eu faço questão de dar essa planilha para você ajudar a se controlar. Mas eu não sei preencher uma planilha. Olha, eu posso te dar o suporte, mas assim, ó, é só preenchimento. A única coisa que você vai ter que fazer, tem todas as colunas ali das despesas, a única coisa que você vai ter que botar é os valores de cada comprovante. Faça um grupo, você e você mesmo. Foi na padaria, comprou tal, passou no débito, já bate a foto desse comprovante e bota ali. Faça esse desenho do mapa de tudo que você gastou e esses comprovantes por semana. Chega lá no domingo, vai acrescentando a planilha. Despesa de alimentação, fui no supermercado, fui no Imperatriz, fui no Angelone, ou mercado que seja. Botou ali, igual esse valor. Foi outro dia no supermercado, bota um mais, bota o valor. Quando você for dando Enter nessa planilha, o resultado ali, você vai ver que esses gastos dessa planilha de doméstico, de família, orçamento familiar, já vai aparecer ali. O saldo que você gastou com mercado, combustível, alimentação, vestuário, passagem de ônibus. Temos tudo nessa planilha. Porque assim, ó, o segredo, pessoal, está no controle e no planejamento. Quando vira o próximo mês, você já tem uma meta, mais ou menos. Olha, eu quero que sobre tanto. E aí você vai vendo lá no campo, mês a mês, sobrando os valores. E aí o que você consegue fazer? Se você hoje está com dívidas, renegociar as dívidas. Você consegue vir com uma taxa melhor no mercado quando você está com dinheiro na mão. Se você está com dívidas aí de empréstimos. Outra coisa que muitas pessoas estão cometendo, o erro de pegar dinheiro com agiota. O agiota, ele cobra um valor em cima do montante aproximadamente aí de 20% a 30%. Então assim, ele pega o montante e faz uma parcela e ela fica impagável dependendo da situação. E aí, ó, o que acontece? Quando uma pessoa não se organiza bem, ela pega o dinheiro de novo. Eu tenho uma conhecida, que eu não posso falar o nome, não posso expor, né? Mas ela quase perdeu a loja dela exatamente por essa circunstância. Porque ela pegou um dinheiro e ficou impagável.
os 70 mil, 80 mil, 100 mil, não sei o valor, se transformou em 300 mil. Entendeu? Olha só a dívida. Entendeu? Um montante que era 100 virou 300. Então assim, o que você tem que pensar? Se você não pode sair hoje, você não saia. Se você não consegue se controlar com o cartão de crédito, não tenha o cartão de crédito. Só que assim, eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar um pouquinho o cartão de crédito, ele pode gerar grandes benefícios na sua vida. Só que assim, você tem que saber se controlar com o cartão de crédito. Muitas pessoas que sabem usar o cartão de crédito fazem renda em cima do cartão de crédito. Mas como ocorre isso? Com milhas, com prêmios que você vai adquirindo ali no cartão de crédito, vai gerando recursos para ganhar desconto em alguma bonificação, vendo pontos estratégicos que as bandeiras dos cartões de vocês são filiadas, entendeu? Então, assim, todo cartão de crédito tem esse benefício, você só tem que procurar o seu banco. Então, assim, isso vai gerando o quê? Milhas. Quando você estudar um pouquinho de milhas, tem até curso no YouTube, tá? Vou dar a dica para vocês. Vocês fazem uma receita recorrente dessas milhas. Você pode vender as milhas para outras empresas, comprar passagem. E o que acontece? Você mesmo pode comprar passagem com essas milhas. Então, assim, tudo é mentalidade. Basta o quê? Você entender o jogo. Você tem que entender que a sua vida é um jogo. Desculpa te falar isso, mas a vida é um jogo. A vida é um jogo. Só que você tem que saber jogar, entendeu? E para você saber jogar, às vezes você vai ter que voltar ao seu peão do início. Você vai ter que fazer o quê? Para pular casas e ter uma exponencialidade ainda mais do seu futuro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar do início, porque hoje, eu perdi a empresa. Eu vou dizer para vocês, eu já tive empresa que não deu certo. O que eu tive que fazer? Reiniciar o jogo, entendeu? Só que eu não reinicio. Quando você reinicia o jogo, você não reinicia do zero, entendeu? Você reinicia já com bagagem de conhecimento, entendeu? Então hoje, se você passou por algum problema de empresa, vou dizer para vocês, não é o fim do mundo. Vai acontecer, as empresas são determinadas ao quê? Ou a ser vendida, ou acabar em algum momento. Ou uma hora você vai ter que passar o bastão para outra pessoa. Você vai ter que vai ter que treinar uma pessoa para ser o CEO da sua empresa. Para você ter outro lugar, para você atacar outra receita. Porque assim, o segredo da gente é ter outras fontes de renda. Entendeu? Para você, quando for, não zerar o jogo. Voltar só apenas 2 casas. Entendeu? Mas agora estás falando que a minha vida é um jogo? Eu acho que está sendo banal falando isso. Sinto lhe informar, a vida é um jogo. Eu aprendi isso no decorrer dos períodos, com experiências. Porque assim, se a gente não estiver bem espiritualmente, com o nosso corpo, com a nossa alma, uma dessas 3 situações, ela define a ponte da sua vida. Para onde você quer atravessar. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje pensando. Aonde eu quero chegar? O que eu posso resolver no meu financeiro? Então, assim, primeiro caso é você faz esse caderninho. Lembra que a mãe da gente fazia o caderninho lá? Faz esse caderninho, vê o seu salário. Aproveita que agora você vai receber agora no 5º dia útil, ou você que vai receber suas receitas, faça no caderninho mesmo. Faça o que é essencial para você. Que eu tenho certeza, se você ter esse primeiro passo, ter essa primeira atitude, eu te garanto que o próximo mês já vai começar a sobrar alguma coisa. Já vai começar a coisa a andar. Só que lembre, quando sobrar esses valores, não pense em gastar imediato. Comece a fazer os gastos de emergências. Tem até um dos livros que eu gostaria de indicar para vocês. Esse livro eu já li, inclusive, é do Gustavo Cerbasi. Ele diz exatamente como organizar a sua vida financeira. Detalhe, esse livro, inclusive, tem muitas circunstâncias de temas muito interessantes nas compras, de como você reorganizar também a questão do seu cartão de crédito, como você organizar suas dívidas. Tem questões também de como você começar a fazer os saldos que você investiu, que você sobrou para você investir. Entendeu? Eu tirei muita coisa desse livro. Esse cara aqui é um cara sensacional. Então, se você que não segue ele ainda no Instagram, segue ele aqui, porque assim, ele é um dos caras referências. Ele fez 2 best-sellers. Um, como organizar sua vida financeira, e ele, como casais inteligentes enriquecem junto. Então, assim, se hoje você é casado, falo para você,
você e seu cônjuge, leiam esse livro, porque a vida de vocês vai melhorar muito. E os seus sonhos, lembre-se, os seus sonhos não têm que pular etapas. Eles não podem pular etapas, porque senão os seus sonhos, você vai adquirir aqueles sonhos. Só que as dívidas vão ser muito maiores, porque o sonho está sendo forçado a ser adquirido muito antes do previsto, entendeu? E hoje, quando você se mapeia melhor, planeja e se organiza, você consegue não só ter aquele sonho que você queria adquirir, mas outros sonhos paralelos que lá na frente você vai adquirir, porque você conseguiu não pular a etapa. Então, já digo essa dica hoje para você. Amanhã eu volto com mais uma live. Eu não recordo muito bem o tema de amanhã, mas amanhã a nossa live, se eu não me engano, é às 20 horas. Então hoje, você que participou dessa live, estaremos aqui amanhã para falar mais um tema desse planejamento financeiro, que eu quero que você saia das dívidas. Porque a dívida já me torturou. A dívida já me torturou muito e eu não quero que ela te torture mais também. Porque só quem passa na pele... Você já percebeu quando uma coisa dá errado, outras coisas dão errado automaticamente? Então, assim, se você organizar esse principal peste que é o dinheiro, porque assim, o dinheiro ele tem que ser o nosso escravo. A gente não pode amar o dinheiro. A gente não pode ter rancor do dinheiro. A gente não pode criar um bloqueio do dinheiro. Entendeu? A gente tem que usar o dinheiro da forma inteligente. E hoje, você que ficou aqui comigo, te garanto para você já está 1% melhor que ontem. Porque hoje teve algo que te prendeu aqui. Que você quer mudar essa mentalidade. Então eu já quero te dar os parabéns por querer mudar essa mentalidade. E com certeza você vai ter voos maiores juntamente com seus familiares. Tá bom? Agradeço, Fabiola, participar aqui conosco. Pessoal, Elementos também estava aqui. Agradeço também a Jade, que também estava aqui. Ó, Fabiola já jogou um código aqui, hein? Algumas caixinhas na minha cabeça. Agora eu botar em prática 70, 20, 10. Isso mesmo. 70 dívidas que são relacionadas à sua família. 20% para renegociar as dívidas. E 10% para você fazer o caixinha. Você pegou o código, Fabiola. Esse é o código. Depois eu quero ver o teu testemunho, se você fez isso, se você se disciplinou. Se você fizer essas atividades na sua vida, eu tenho certeza que você vai adquirir muitos sonhos. Porque, na verdade, o nosso sonho, o que você quer, também quer você. Mas você tem que estar preparada para obter isso. Então, hoje eu te garanto que se você fizer só esses 70, 20 e 10, no final de ano, você já vai ter um caixinha. Então espero você no final do ano para dar esse testemunho que você se disciplinou a fazer isso. E lembre, pessoal, o principal disciplina que você vai ter para sua vida, que você pode ressignificar projetos com os seus familiares. Hoje eu não tenho situações para estar gastando. Eu não consigo, eu quero me cuidar melhor. Lembre-se, cuide do seu corpo, da sua alma e da sua mente. Se você cuidar do seu corpo, você vai ter mais energia. Porque quando a gente dá energia, a gente ganha energia de volta. Então, esse é um dos segredos. Se você, hoje, fizer uma atividade física, você vai conseguir ter mais energia para o seu dia a dia. Tente acordar mais cedo, tente fazer leituras, tente conhecer um pouco mais da palavra, entendeu? Não estou falando de religião, mas o Criador é um só. Quando acontece as coisas de errado, a gente só pede para uma pessoa. Só para uma pessoa, a gente só se tranca no quarto e pede para uma pessoa. Então eu já digo para você, se você alinhar esses 3 fatos, a sua vida vai ser exponencial. A minha vida mudou com isso. Lembre-se, com quem você anda. Me diga com quem andas, eu vou dizer quem você é. Isso já está dizendo. Entendeu? Então assim, um recado para você também, que quer mudar essa mentalidade. Leia Provérbios. Pega um dia no mês. Comece hoje, que hoje é dia 1. E esse mês é dia 31, até o dia 31. Leia um capítulo da Bíblia de Provérbios. Provérbios é um dos capítulos que fala mais sobre recursos financeiros. Fala sobre dinheiro. E fala exatamente com quem a gente tem que andar e com quem a gente não tem que andar. E o que a gente tem que ser e o que a gente não tem que ser. Entendeu? Então a dica é esse. Leia os Provérbios, que você vai entender muitos significados
até das pessoas que você anda. Pare de reclamar. Não reclame, mesmo que o seu dia seja ruim. Seja grato. Porque assim, a partir do momento que você é grato pela vida que te deram, pelo recurso que você tem, pelo trabalho onde você está, o campo magnético da energia, a gente vive num campo magnético que a gente atrai as coisas. Se você fazer aquelas coisas que te atraem, a energia vai voltar novamente e você vai vir coisas boas para você, entendeu? Se você viver reclamando, você só vai atrair pessoas que reclamam na sua vida, entendeu? Então eu já digo para você sair das dívidas, um dos fatores, primeiramente, é organizar e planejar e botar no papel. E depois ter disciplina. E depois saber com quem anda. Saber quem te leva para ter essas dívidas de consumo. Entendeu? Então, pare e pense. O que eu estou pecando? O que eu estou errando? O que a minha família precisa e o que a minha família não precisa no momento. Isso você vai criar todo um campo magnético para você de saber com quem anda e executar as ações que tem que executar. Então, agradeço a todos que ficarem aqui. Lembre-se, seja grato e use a tática do 70, 20 e 10, que com certeza já vai ter um grande impacto aí na sua vida. Muito obrigado para quem ficou aqui e espero você amanhã para a gente continuar esses 4 episódios aí de um planejamento financeiro para você exterminar as dívidas. Até mais, pessoal. Tenham todos um bom feriado aí e te espero amanhã.